Bom dia, tudo bem, queridos? Hoje sextou, como a gente sempre brinca, a gente sempre fala, né? Mas em casa, todo mundo em casa. E eu estou, dia 3 de julho hoje, eu vou corrigir com vocês a atividade que eu deixei. Nós já terminamos a apostila, então por isso eu estou agora, eu só vou fazer revisão, tá? Revisar com vocês tudo que nós estudamos desde o início do ano até agora, né? Vamos revisar bastante sintaxe, se houver alguma dúvida, a gente consegue tirar essas dúvidas de vocês. E se o que eu falar hoje, eu falar outro dia, eu não conseguir tirar a dúvida com vocês, a dúvida de vocês, vocês por favor me mandem uma mensagem, um áudio, qualquer coisa, tá bom? Bom, eu vou corrigir com vocês aquela primeira revisão que eu deixei, tá? Eu adoro esse texto do Mário Quintana, O Circo. O menino e a vida, a moça do arame, equilibrando a sombrinha, era de uma beleza instantânea e fulgurante. A moça do arame ia deslizando e despedindo-se. Lentamente, só para judiar, e eu com os olhos cada vez mais arregalados, até parecerem dois pires. Meu tio dizia, bobo, não sabes que elas sempre trazem uma roupa de malha por baixo? Naqueles voluptuosos tempos não havia maiôs ou biquínis. Sim, mas toda a deliciante angústia dos meus olhos virgens segredavam-me sempre. Quem sabe? Eu tinha 8 anos e sabia esperar. Agora não sei esperar mais nada, desta nem da outra vida. No entanto, o menino, que não sei como insiste em não morrer em mim, ainda e sempre, apesar de tudo, apesar de todas as desesperanças, o menino às vezes segreda-me baixinho. Titio, quem sabe? Ah, meu Deus, essas crianças. Texto lindo, né? Do Mário Quintana. Bom, a primeira pergunta era para vocês darem o significado das palavras. Fulgurante é aquele que tem brilho. Desesperança, é lógico, né? O prefixo des aí, né? Que é falta de esperança. Voluptuoso, aqui está no singular, é delicioso. Quem nos fala no texto é um menino ou um adulto? Explique sua resposta. Pessoal, mas é lógico, né? Quem está nos falando agora? Ele está contando a história. Então ele diz, ah, meu Deus, essas crianças, quem fala no texto é um adulto, tá? Qual o sentimento mais presente nesse texto? É saudade daquele tempo em que ele ia ao circo com o tio e não esquece. Só para judiar, o sinônimo do verbo judiar é maltratar, chatear, fazer pouco, né? Porque o autor diz que o menino que não sei como insiste em não morrer em mim. O que ele quis dizer com isso? Que a gente não apaga as lembranças assim tão facilmente. Aquelas coisas que nos marcam ficam na nossa mente, a gente está sempre lembrando, a gente sente saudade, né? A análise gramatical. Era para vocês tirarem do texto um exemplo de cada classe gramatical e sublinha a classe gramatical destacada, tá? Então, a primeira era advérbio. Eu tenho aqui na segunda estrofe, lentamente. É um advérbio, lentamente, advérbio de modo. Mas tem outros, né? Não, aqui é advérbio de negação. O que mais que tem? Deixa eu ver se eu acho aqui mais. Sempre, advérbio de tempo, tá? E daí vai. Depois eu terei que tirar uma preposição. Na segunda estrofe, no terceiro verso eu tenho aí. E eu com os olhos, o com, tá? Ou aqui no quarto verso da primeira estrofe, de, também é uma preposição. E um verbo transitivo direto. Na primeira estrofe eu tenho equilibrando a sombrinha, tá? A sombrinha é um objeto direto completando o verbo transitivo direto. Classifique os verbos. As pessoas se tornavam agressivas. Tornar aqui, eu mostrei a vocês no outro dia, expliquei os verbos, tá?
transitividade do verbo ou predicação verbal. Os verbos podem ser intransitivos, aqueles que não precisam de complemento. Quem completa verbo são os objetos, sempre. E quando não precisa de complemento, o verbo ele é chamado de intransitivo, ele se basta. Já quando o verbo precisa de complemento, ele é chamado de transitivo. E os transitivos podem ser transitivos direto, quando eles precisam de complemento objeto direto. Pode ser transitivo indireto, quando precisa de complemento objeto indireto. Pode ter os dois tipos de complemento, direto e indireto, aí ele será transitivo direto e indireto, ou indireto e direto. E pode ser também o verbo de ligação, que eu falei com vocês que eu não gosto que decore, porque nem sempre é um verbo de ligação aquele verbo. Mas aqui a primeira oração, as pessoas se tornavam agressivas. O sujeito aqui, quem se tornava? As pessoas. Sempre que eu tiver um adjetivo, tá? Caracterizando essa pessoa, esse verbo que liga o adjetivo ao sujeito é chamado de verbo de ligação, tá bom? E na sintaxe, o adjetivo aqui, depois de um verbo de ligação, ele é chamado de predicativo do sujeito, porque ele está caracterizando o sujeito. Existe também o predicativo do objeto, que a gente vai estudar depois, tá? Então, esse verbo aqui, tornava, é um verbo de ligação. Ele gostava. Gostava de quê? Do poder, tá? Verbo transitivo indireto. Um amigo lhe ofereceu um emprego. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Falei com vocês já. O lhe, ele é sempre objeto indireto, tá? Então, eu tenho aqui, ofereceu-lhe um emprego. Ofereceu a ele ou a ela um emprego. Então, esse verbo aqui é um transitivo. Aqui não está na ordem, tá? É um transitivo indireto, que o lhe vem antes, e direto. Várias pessoas entraram na casa. Na casa é um advérbio. É um adjunto adverbial de lugar, onde eles entraram. Adjunto adverbial jamais vai completar verbo. Nunca, jamais de la vie, nunca. Então, esse verbo aqui não tem complemento, ele é um verbo intransitivo. E a última, com o tempo, ganhou. Ganhou o quê? Uma reputação. Objeto direto, uma reputação, o verbo é transitivo direto. Então, a ordem é 4, 3, 5, 1, 2. Na outra, vamos substituir por pronome oblíquo as palavras aqui, que estão destacadas. Coloque as apostilas na mesa. Nós estudamos isso, né? Substituição aqui já podemos falar assim, dos objetos por pronomes. Então, coloque as, coloque hífen as. Entreguei ao professor o trabalho. Entreguei o quê? O trabalho. A quem? Ao professor. Se eu quero substituir ao professor, eu tenho que usar o pronome oblíquo lhe, de objeto indireto. Entreguei-lhe. E quero convidar meus amigos. Quero convidá-los. Olha, nós estudamos muito isso, não é? Verbos terminados em R, S, Z, o pronome oblíquo vai virar lo, lá, los, las. Verbos terminados em som nasal, M, ão, oin. O pronome oblíquo vai virar no, na, nos, nas. Então, vai ficar aqui convidá-los, com acento agudo, no A. Vamos dizer aqui, número 10, se eu tenho um adjunto adnominal, eu sei que a gente ainda não estudou isso, mas é uma locução adjetiva. Ou se temos um adjunto adverbial, que é o advérbio, que a gente já conhece bem o advérbio.
Então, barco de turistas. Aqui eu tenho de turistas, é uma locução adjetiva. Então, eu vou ter um adjunto adnominal. Navega onde? Em alto mar. É um lugar, é um advérbio de lugar. Então, é um adjunto adverbial de lugar. As flores do jardim. Locução adjetiva. É um adjunto adnominal. Perfuma o ar durante a noite. Quando? Durante a noite. Adjunto adverbial. 11. Classifique sujeito. Vamos lá, os tipos de sujeito. Reuniram-se na Câmara o prefeito e os vereadores. Quem se reuniu? O prefeito e os vereadores. Então, aqui eu tenho dois núcleos do sujeito. Se eu tenho dois núcleos ou mais, o meu sujeito será composto. Devemos trabalhar mais rápido. O verbo é devemos. Quem deve? Nós devemos. O sujeito está implícito, está oculto, está subentendido. Tá? Então aqui o sujeito é oculto. E todos os cantores foram aplaudidos. Quem foi aplaudido? Todos os cantores. O núcleo é cantores, então meu sujeito será simples. Número 12. Em que item a oração tem objeto direto e indireto simultaneamente? É a letra E. Olha, essa oração está invertida. É para pegar o aluno distraído. Disse-lhe na cara o quê? A verdade. Então, a verdade não é sujeito. Quem pensou que era sujeito está errado. É objeto direto. Quem diz alguma coisa, a verdade a quem? Olha o ler ali de novo, objeto indireto, tá? Então, eu tenho aqui objeto direto e indireto. Texto 2, também adoro, do Manuel Bandeira, Pardalzinho. Quebraram-lhe a asa. Que tipo de sujeito apresenta essa oração? O verbo está na terceira pessoa do plural. Verbo na terceira pessoa do plural, meu sujeito será indeterminado, tá? Classifique o predicado da oração. Nós ainda vamos estudar. Hoje eu vou dar uma olhadinha com vocês em predicado. Eu tenho quebraram-lhe a asa. Quebrar é um verbo de ação, tá? Então, quando eu tenho verbo de ação, o meu predicado é verbal. Observe o verbo deu. No terceiro verso, Sacha lhe deu uma casa. Quem deu? Sacha, é o sujeito. Deu o quê? Uma casa. A quem? Olha o lê de novo aí. Então, o sujeito é Sacha. Ele tem, esse verbo deu tem como complemento uma casa e lhe. Então, ele será um verbo transitivo direto, indireto e direto, tá? O lhe é objeto indireto e uma casa, água, comida e carinhos, objeto direto. Pardalzinho morreu. O verbo dessa oração tem algum complemento? Não tem complemento nenhum. Então ele vai ser um verbo intransitivo. Função sintática dos termos, entre aspas. O lucro, que é um dos incentivos do sistema, foi excelente. Quem foi excelente? O lucro. E excelente é um adjetivo caracterizando o lucro. Então, eu tenho esse verbo aí, que é o verbo de ligação, ligando o adjetivo ao sujeito. A opção correta é a letra B. Pagam bem lá, verbo na terceira pessoa do plural, novamente. Não sei quem paga. Então, sujeito indeterminado. Os livros escolares devem ser tratados com carinho. Quem deve ser tratado? Os livros escolares. Núcleo, livros. Então, eu tenho aqui sujeito simples. Lembram das classes gramaticais que podem ser núcleo do sujeito? Substantivo, numeral, pronome e palavra substantivada. Tá? As 4 só. A propósito da oração, preciso de um aumento. Qual é o verbo? É preciso. Qual é o tipo de sujeito? Quem precisa? Eu preciso. Sujeito oculto. Ou elíptico, ou subentendido, né? E qual é a expressão que exerce a função de complemento do verbo? Que tipo de complemento é esse? A expressão é de um aumento, o complemento é objeto indireto.
denotação e conotação. Desde o ano passado que a gente vem estudando isso. De dicionário, sentido real da palavra. Conotação, conotativo, sentido figurado. Então, o foguete entrou na atmosfera. A atmosfera aqui é denotação. A atmosfera da sala, conotação. O operário feriu-se no braço, denotação. Não faltam braços, conotação. Clarice estava cega de paixão, conotação. E os cegos leem em braille. Eu tenho aqui a denotação. E de a predicação dos verbos. Cuidado novamente. Há muito aluno que quando eu peço qual a predicação do verbo, ele acha que é predicado. E não é. Predicação do verbo é a mesma coisa que transitividade verbal. Cuidado. Então, o moço precisa de quê? De sua colaboração. Transitivo indireto. A mulher deseja. Deseja o quê? Um lugar feliz. Então, aqui eu tenho transitivo direto. E necessitamos de quê? De leis claras, tá? Transitivo indireto. Então, essa foi a correção da folhinha de revisão 1. Eu vou passar agora sempre folhinhas de revisão para vocês, tá bom? Agora eu queria explicar a vocês os tipos de predicados. São 3 tipos de predicado. Mas vocês só poderiam aprender isso depois de aprenderem a predicação ou transitividade verbal, tá? Então, o primeiro tipo de predicado apareceu aí no exercício, predicado verbal. Como o nome diz, o predicado verbal, o núcleo do predicado vai ser o verbo, tá? Então, eu vou botar umas fórmulas para vocês. Olha, português é igual a matemática, tá? Lógica, tudo se encaixa direitinho. Então, o predicado verbal, eu tenho verbo intransitivo, vou abreviar, tá? Ou verbos transitivos. Quando eu tenho um verbo intransitivo, eu digo que o meu predicado é verbal. Ela morreu. O verbo é intransitivo, porque não tem complemento nenhum. Então, desculpa. Quando o verbo é intransitivo, o predicado será verbal, tá? E quando for verbos transitivos, ela precisa de mim. Verbo precisar. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Ela precisa de quê? Olha a pergunta. Tem preposição na pergunta, preposição na resposta. Então, esse verbo aqui, precisar, é um verbo transitivo indireto. E o predicado será verbal. Ou, para facilitar, verbos, predicado verbal, eu tenho verbos significativos ou verbos de ação, tá? Sempre que vocês tiverem verbos de ação significativos, nós teremos o predicado verbal. O outro predicado é chamado de nominal. Como o nome diz também, predicado nominal quer dizer que o núcleo é o nome. O núcleo será aqui o adjetivo, o nome. E a fórmula do predicado nominal é verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Então, essa é a fórmula do predicado nominal. Por exemplo, ela está infeliz. Verbo é estar. Quem está? Ela, tá?
infeliz está caracterizando quem? Ela. Se eu tirar esse está aqui, ó, ela, infeliz. Tá? Então, esse infeliz, esse termo, é um adjetivo, que nós chamamos na sintaxe de predicativo. Aqui, então, ó, infeliz está se referindo ao sujeito. Por isso, chamamos de predicativo do sujeito. Bom? Então, o predicado nominal terá sempre o verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito. E o núcleo será o predicativo do sujeito. Bom, será que infeliz é o núcleo do predicado. E o outro tipo de predicado é o verbo nominal. No predicado verbo nominal, como o nome diz também, eu tenho dois núcleos, o verbo e o nome, tá? Então, eu vou ter um verbo significativo, ou intransitivo, ou transitivo, mais um predicativo do sujeito, ou, olha a novidade, um predicativo do objeto, que pode ser também. Exemplo. Vou botar aqui a fórmula, verbo intransitivo mais predicativo do sujeito. Depois eu vou explicar mais, tá? É só para mostrar a vocês como é interessante essa fórmula matemática no português, tá? Ou eu vou ter um verbo transitivo mais os objetos, mais predicativo. Mas o predicativo ele pode ser do sujeito ou do objeto. Não entendi nada, velho. Vai mal, vamos lá, vamos explicar. Se eu disser aqui, ela saiu feliz. Olha o verbo, saiu. Isso é de complemento? Não, ela saiu. É um verbo intransitivo. E o feliz, ó, está caracterizando quem? O ela, o sujeito. Então, aqui corresponde à minha fórmula, ó. Verbo intransitivo mais predicativo do sujeito. Então, eu tenho dois núcleos, o verbo e o predicativo. Tá? Então, esse predicado será um predicado verbo nominal. Vou dar um outro exemplo. Dois exemplos. Ela comeu bolo feliz. Quem comeu foi ela. É um verbo de ação, é um verbo significativo. Então, é um verbo, comeu o quê? Bolo. É um verbo transitivo direto. Bolo será o meu objeto direto. E quem estava feliz? Ó, ela. Então, o feliz está caracterizando ela. Será um predicativo do sujeito. Tá? Então, aqui nesse predicado eu tenho dois núcleos. O verbo transitivo, o objeto, mais o predicativo do sujeito. Os núcleos serão o verbo e o nome. Verbo nominal. O outro exemplo, ela comeu o quê? Bolo. Tá? Verbo transitivo direto, comeu. E doce, quem estava doce? O bolo. Está caracterizando o objeto. Por isso nós chamamos aqui doce de predicativo do objeto. Tá? Então aqui eu tenho também o predicado que tem um verbo
e um predicativo. Um verbo e um nome, predicado, verbo nominal. Tá bom? Então é isso que eu queria mostrar a vocês hoje. A sintaxe é uma matemática que tudo vai se ajustando, tudo vai combinando, tudo tem lógica. O português é uma ciência lógica também, tá? Como a matemática, como outros. Então, essa foi a nossa matéria de hoje. Não se preocupe, eu vou tornar a explicar isso, não fiquem preocupados. Mas eu quero que vocês estudem bastante esse final de semana, né? Segunda-feira vocês têm simulado, hein? Não se esqueçam. E vou passar outra atividade, revisão 2 para vocês. Então, daqui para frente, como a gente já terminou a apostila, eu vou somente dar a revisão, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, bom fim de semana de estudo. Tchau, beijo, tchau.